Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu estou passando aqui para trazer para vocês uma mensagem que possa edificar, uma mensagem que possa contribuir para o nosso amadurecimento espiritual. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o filho perdido, ou filho pródigo, né? Algumas versões da Bíblia falam filho perdido, outros falam filho pródigo. Primeiramente, eu quero trazer para vocês aqui que Deus ele nos ama de uma tal maneira que Ele quer que nós estejamos em comunhão com Ele. Mas para nós estar em comunhão com Deus, nós não podemos levar uma vida de qualquer jeito, viver de qualquer jeito. Da mesma forma com que esse pai, para ele ter comunhão com o filho dele, para ele voltar a se relacionar com o filho dele precisou voltar para casa, ou seja, voltar a ter comunhão com o pai. Porque muitas vezes, na nossa independência, nós buscamos, né, fazer as coisas do nosso jeito, seguir os nossos sonhos, os nossos desejos, porque nós pensamos que nós sabemos alguma coisa, porque nós pensamos que nós podemos alguma coisa com a força do nosso braço, com a nossa inteligência. E muitas vezes nós esquecemos que o principal é viver na dependência de Deus. Porque foi Ele que nos criou, afinal, Ele nos criou, então Ele sabe para nós o que nós podemos, o que nós não podemos, o que nós precisamos e o que nós não precisamos. Mas muitas vezes nós deixamos Deus de lado de forma secundária, ou muitas vezes em último lugar, por quê? Porque nós desconhecemos o amor de Deus, porque nós desconhecemos o quanto Deus nos ama e o quanto Ele quer cuidar de nós. Mas muitas vezes nas ilusões desse mundo, nós nos perdemos nas nossas próprias escolhas. E isso que Deus ele fala na palavra dele. Aqui na palavra de Deus mostra que nós somos filhos dele, aqueles que uma vez foram filho dele e deixaram, né, abandonaram a sua casa, abandonaram a casa do pai e buscaram seguir os seus próprios caminhos. Mais cedo ou mais tarde, nós podemos perceber que as nossas escolhas, elas sempre vão nos levar para o abismo, elas sempre vão nos levar a ter uma vida miserável, uma vida sem esperança, uma vida sem paz, uma vida sem contentamento verdadeiro, uma vida onde nós não vamos ter esperança. Por quê? Porque onde nós não vamos ter propósito, porque Deus é a nossa esperança, Ele é o nosso propósito. Então, a vida fora dele é apenas ilusão. A vida onde Deus não é o centro de tudo, onde nós não fazemos tudo em torno de Deus, nós estamos uma vida como? Uma vida sem propósito, uma vida sem ser uma vida verdadeira, uma ilusão. Sim, uma ilusão. Por quê? Porque toda criatura tem um seu criador. Então toda criatura ela precisa ter comunhão com o seu criador e ela precisa viver debaixo das ordens do seu criador. Por quê? Porque algo foi gerado. Nós fomos criados por Deus. Então logo nós precisamos ter alguém superior a nós nos dando as ordens. Nós precisamos de alguém superior a nós nos ensinando, alguém superior a nós porque ele criou todas as nossas emoções, ele criou tudo em nós. Então, por isso que nós precisamos tanto de Deus. Mas muitas vezes nós fugimos de Deus. Não é isso que Deus quer. Por isso que eu vou ler para vocês hoje essa parábola que está escrito lá em Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11, onde Jesus Cristo, o próprio Jesus Cristo, ele vai contar essa parábola. E essa parábola tem muito a nos ensinar, né? Ela tem muito a nos ensinar. Por quê? Porque muitas vezes nós somos o filho mais novo da parábola, ou nós somos o filho mais velho. E Deus, aqui fala que ele está no lugar de quem? No lugar de Deus aqui. Então essa parábola, ela pode nos ensinar muito. Eu quero ler junto com vocês. A partir do versículo 11. E Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo reivindicou do seu pai: Pai, dai-me a parte da herança que tenho direito. E consentindo o pai, repartiu sua propriedade. Não se passou muito tempo, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, partindo para as terras distantes, e lá esbanjou todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável. Porque aqui o filho, ele faz o quê? Ele tem a herança do pai, então ele sai, ele pede para o pai a parte da herança dele e sai em liberdade. Quantas vezes, muitos de nós fazemos isso? Nós saímos, nós queremos viver a nossa vida do nosso jeito, sem prestar conta diante de Deus, sem prestar conta, muitas vezes, diante das nossas responsabilidades, diante dos homens. Então, nós queremos viver a nossa vida livre, né? Uma liberdade que, na verdade, vai nos levar a uma vida aprisionada e vai nos levar a uma vida de miséria. Por que miséria? Porque é uma vida sem esperança, uma vida sem paz, uma vida de privações. Né? Não é isso que o pai quer para nós. Então, o filho, como ele fez isso, e ele continua aqui, Jesus continua. Coincidentemente, após haver gasto tudo o que possuía, abateu-se sobre toda aquela região uma grande fome e ele começou a passar muita necessidade. É nesse momento, porque aqui, quantos de nós muitas vezes abandonamos os caminhos de Deus, paramos no meio do caminho, por quê? Porque nós decidimos seguir o nosso próprio coração, sem ser transformado por Deus. Nós decidimos seguir as nossas vontades corrompidas. Nós muitas vezes buscamos a nossa independência. E essa independência nos leva para onde? Nos leva para uma vida miserável, nos leva para uma vida irresponsável. Porque no início, para esse filho mais novo, estava muito bom.
né, estava muito bom, ele estava gastando tudo, ele estava fazendo tudo aquilo que o coração dele cobiçou, ele estava fazendo tudo aquilo que o coração dele desejava, ele estava sem prestar conta da vida dele para ninguém, então ele fazia tudo o que ele queria, na hora que ele queria, da forma que ele queria, do jeito que ele queria. Mas uma hora, se a gente tá, uma hora a gente vai colher aquilo que nós plantamos com as nossas atitudes, porque uma hora ele plantou isso. A liberdade, o pai permitiu ele ir embora. Porque o Senhor, ele não vai nos fazer as coisas contra a nossa vontade. Se nós não queremos, Deus deixa a gente ir. E muitas vezes, nesse Deus permitir a gente ir, é onde a gente faz nossas piores escolhas. Por quê? Porque nós não podemos viver independentes de Deus. Nós fomos criados para viver na dependência de Deus, uma relação de comunhão com o nosso Pai Celestial. E quando nós estamos fora dessa relação de comunhão com o nosso Pai Celestial, nós vamos viver uma vida de ilusão, uma vida de mentira, onde nós não vamos ter esperança, onde nós não vamos ter a paz verdadeira que só o Senhor Jesus Cristo pode nos dar. E ainda por cima, onde nós não vamos ter comunhão com o Pai, e nós não vamos ter salvação, porque não é isso que Deus quer para nós. Por isso que o Senhor, ele chama, né? Ele conta essa parábola porque ele está chamando os filhos dele perdidos. E ele diz: por esse motivo, foi empregar-se com um cidadão daquelas região, o qual mandou para o campo a fim de cuidar dos porcos. Ele era judeu aqui, Jesus Cristo estava contando a parábola das pessoas judeu. Judeu, o porco para o judeu é um animal impuro, né? É um animal impuro, ou seja, esse filho mais novo, ele ficou numa situação tão difícil, tão humilhante, porque ele perdeu tudo que ele tinha, então ele começou a viver uma vida totalmente de privações, de dificuldades, uma vida miserável. Então ele foi trabalhar, o serviço que ele conseguiu foi trabalhar com porcos. Para ele isso, para o judeu isso é algo mais baixo possível para o ser humano chegar, porque ele estava trabalhando com animais impuros naquele lugar, ele estava trabalhando de uma forma, ele estava sendo impuro ali, ele estava trabalhando com um animal impuro, para aquilo ali era terrível para ele e para as pessoas que o viam desse jeito, ou seja, ele estava vivendo uma constante privação e humilhação e escassez, por quê? Porque ele estava longe do pai, né? E ele diz: ali chegou a ter vontade de encher o estômago com as vagens de alfarrobeira com as quais os porcos eram alimentados. No entanto, ninguém lhe dava absolutamente nada. Ou seja, no início da vida dele, ele estava cercado dos amigos, porque ele tinha tudo, né? Ele estava ali cheio de saúde, cheio de dinheiro, cheio de abundância, né? Porque o pai deu para ele. Mas aos poucos ele foi se perdendo, aos poucos ele foi se perdendo, a vida dele foi se perdendo, o material foi se perdendo, tudo ali que ele tinha foi se perdendo. Então ele chegou ao ponto de ele ficar sozinho, porque quando a gente tem algo, temos pessoas cercando nós, né? Paparicando nós, bajulando. Mas quando nós começamos a perder, ninguém mais fica à nossa volta. Por quê? Porque nós estamos numa vida de solidão, uma vida miserável. E o que acontece aqui? Ele desejou a comida dos porcos. Olha a vida que ele chegou. Quantas pessoas chegam nesse nível espiritual? Quantas pessoas porque abandonaram a casa de Deus, porque abandonaram os caminhos de Deus, porque decidiram andar pelas suas próprias vontades, pelos seus próprios desejos, abandonaram a casa do Pai, porque abandonaram a casa do Pai, abandonaram a comunhão com Deus e se entregaram, né, aos seus desejos, aquilo que cobiçou. Quando é mais cedo ou mais tarde essa pessoa ela começa a colher os frutos disso, ela começa a viver uma vida miserável, uma vida sem esperança, uma vida onde ela não tem paz espiritual, onde ela não tem esperança. Por quê? Porque a verdadeira esperança só se encontra em Jesus Cristo. Então, quantas pessoas estão nessa situação espiritualmente, estão jogados na lama, com porcos, sim, estão jogados na lama, passando privações espirituais. E isso, o pai tá vendo, o pai, ele não quer o filho desse jeito. Da mesma forma, Deus, ele não quer as pessoas desse jeito, ele não quer os filhos dele desse jeito. Então, olha o que continua dizendo, ele diz assim: foi quando, caindo em si, falou consigo mesmo: quantos empregados de meu pai têm comida com fartura e eu aqui morrendo de fome? Ele disse, né? Ou seja, ele caiu em si. É isso que Deus quer para você que está longe da comunhão com Deus, que está longe da presença de Deus, que está longe dos caminhos de obediência ao Senhor. O Senhor quer que você caia em si, perceba, ou perceba que você perdeu, que você não tem esperança, perceba que a sua vida, ela não tem esperança, ela não tem propósito, ela não tem sentido se não for para Deus. Então ele continua: levantar-me-ei e tomarei o caminho de volta para o meu pai. E ao chegar, confessarei: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Olha para você ver. Ou seja, ele caiu em si, ele caiu em arrependimento. E ele teve uma tristeza, ele teve uma dificuldade muito grande. Mas graças a Deus que ele caiu em si. Porque é isso que Deus quer. Deus quer que nós caímos em si e percebemos o quão miseráveis nós somos e quão nós não podemos fazer escolhas por conta própria. Nós precisamos ser obedientes à palavra de Deus. Por quê? Porque nós não fomos criados para nós vivermos conforme nós queremos, do jeito que nós queremos. Porque Deus tem algo melhor para nós. Os pensamentos de Deus para nós são pensamentos altos, são pensamentos de paz. E aqui, ainda bem que esse filho ele caiu em si, por quê? Porque o pai, continuando aqui, o pai ele estava ansioso esperando o filho. É isso que Deus quer. Deus está ansioso esperando que o filho volte para casa, caia em si. Muitas pessoas, infelizmente,
demora muito tempo para voltar para os caminhos do Pai, demora muito tempo para voltar, para cair em si. Durante esse tempo, vai vivendo uma vida de ilusão, uma vida sem esperança, uma vida mentirosa, porque quando nós não estamos na verdade, que é o Senhor, tudo que nós fazemos, nós não estamos vivendo uma vida verdadeira, nós não estamos vivendo aquilo que Deus planejou para nós. Então, o Senhor, ele quer que nós caímos em si e entendemos, nós precisamos obedecer a Deus e nós precisamos viver uma dependência de Deus. Por quê? Porque ele sabe o que é bom para nós, ele conhece o nosso futuro e tudo que nós vivemos tem um propósito, tem um sentido. O Senhor sabe fazer com que tudo coopere para nós, cada dia mais, sermos semelhante ao Filho amado dele, Jesus Cristo. Então, ele quer formar o caráter nosso do Filho dele, Jesus Cristo. Para quê? Para que nós possamos morar com ele, para que nós possamos ter comunhão com ele. Mas para isso nós precisamos nos arrepender, cair em si, entender quão miseráveis nós somos sem Deus, quão miseráveis nós somos sem obediência à palavra de Deus. Continuando, ele diz: logo em seguida levantou-se e saiu em direção do pai. Vinha caminhando ele distante, quando seu pai o viu e, pleno de compaixão, correu ao encontro do seu filho e muito o abraçou e o beijou. Então o filho dele declarou: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Entretanto, o pai ordenou aos servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o e com distinção, pondo-lhe um anel de autoridade e as sandálias de meu filho. Trazei também um novilho gordo e preparai, comamos, façamos uma grande festa e regozijemos-nos, porquanto este meu filho estava morto e voltou a viver, estava perdido e foi encontrado. Ou seja, o filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi reencontrado novamente. É isso que Deus quer para nós. Aqui nada mais é do que está falando que aqui a restauração de um crente na comunhão com o Pai. Na restauração, o Senhor, ele quer que nós sejamos restaurados para que nós possamos ter comunhão com o Pai. Mas antes disso, nós precisamos cair em si e entendermos a nossa natureza pecaminosa, a nossa natureza de buscar sempre a independência, buscar a independência de Deus. Nós precisamos entender que nós não somos independentes de Deus, nós devemos buscar a dependência de Deus, porque Ele é o nosso Pai celestial. E quanto mais longe nós vivemos do caminho dele, quanto mais longe nós saímos da presença dele, mais nós vamos viver uma vida miserável, uma vida mentirosa, uma vida cheia de ilusão. Parece que está tudo bem, da mesma forma como esse filho. Parecia que estava tudo bem para ele, porque ele começou a fazer tudo aquilo que o coração dele cobiçou. Mas vai chegar um momento que a conta vai cair, vai chegar um momento que a gente plantou vai ser colhido, vai chegar um momento que ele percebeu aqui, que ele caiu em si, que ele estava distante do caminho do Pai, que tudo aquilo que ele fez bateu que nele? Um arrependimento. E graças a Deus, o arrependimento dele foi um arrependimento que levou ele para Deus novamente, levou ele para o Pai novamente. Porque lá em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10, diz assim, que a tristeza segundo Deus traz salvação, mas a tristeza segundo o mundo, ou seja, aquele remorso das consequências apenas do mundo, leva para onde? Leva para condenação, leva para morte, morte eterna. E não é isso que Deus quer. Deus quer que essa tristeza nossa, da nossa vida miserável, da nossa vida sem Deus, da nossa vida sem comunhão com o Pai Celestial, Deus quer que isso gere em nós tristeza segundo Deus, tristeza, arrependimento, para que esse arrependimento gere em nós o que? Salvação, para que nós sejamos salvos, porque esse filho ele estava morto e ele reviveu, ele estava perdido e foi achado. É isso que Deus quer. Deus quer que nós sejamos achados. Ele quer nos salvar, ele quer nossa comunhão com ele quer ter comunhão com ele, com nós, ele quer ter comunhão com cada um de nós, mas nós precisamos cair em si e entender que nós não podemos viver as nossas próprias escolhas, do nosso próprio jeito, nós precisamos obedecer a palavra de Deus. Continuando, entretanto, o filho mais velho estava no campo quando foi se aproximando da casa do pai, ouvindo o som da música e da dança, então chamou um dos servos e indagou-lhe sobre o que estava acontecendo. Este informou: teu irmão regressou, o teu pai mandou matar um novilho gordo porque recebeu de volta são e salvo. Mas o filho mais novo encheu-se de ira, negou-se a entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Porém, ele replicou ao pai: há tantos anos tenho trabalhado como um escravo para ti, sem nunca ter desobedecido uma ordem tua. Contudo, tu nunca me ofereceste nem menos um cabrito para que pudesse festejar com meus amigos. No entanto, chegando em casa, este teu filho que pôs fora os teus bens com prostitutas, tu ordenaste matar um novilho gordo para ele? Então lhe arrazoou o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que possuo é igualmente teu. Porém, nós tínhamos que celebrar muito a volta deste teu irmão e regozijarmos-nos, porque ele estava morto e reviveu, estava sem esperança e foi salvo. Ou seja, aqui temos o papel do segundo filho, né, o filho mais velho. Ele estava ali obedecendo, mas ele era o quê?
Ele não ficou feliz que o filho, ele nem considerou o mais novo como seu irmão, porque o irmão decidiu fazer o que queria da vida, ele não, ele estava ali em obediência. Aqui nós podemos ver claramente o que significa os dois filhos. Os dois filhos mais novo é o quê? É os pecadores, né? Somos nós, os publicanos, os pecadores daquela época, né? Dessa época também nossa, porque os publicanos e os pecadores são aqueles que reconhecem, caem em si e reconhecem o seu pecado e se arrependem e voltam para Deus. Agora, esse segundo filho, o filho mais velho, é o fariseu daquela época, e hoje também, são as pessoas que elas estão ali sempre obedecendo a Deus, sempre obedecendo os mandamentos de Deus, mas o quê? O coração deles mesmo é um coração que não está voltado para o Pai, é um coração que ele está sendo obediente ali, mas ele não entendeu a graça do Pai, ele não entendeu a misericórdia do Pai, ele não entendeu quem é ele no Pai, tanto é que o Pai fala, tudo que eu tenho é teu, tudo que eu tenho é teu. Mas o filho estava o tempo todo ali servindo, obedecendo ali o pai, mas ele não entendia qual era a identidade dele no pai, ele não entendia quem era o pai, um pai misericordioso, um pai cheio de graça. Né? Ele não entendia os privilégios que ele tinha por ter o pai dele. Então ele ficou o quê? Ele não gostou quando o filho mais velho, quando o filho mais novo voltou para casa. Por quê? Porque ele se comparou. Né? Como assim? Ele vai, faz o que tudo que ele quer e volta e tá tudo bem? É isso que nós precisamos entender. Nós não podemos ser esses fariseus. Porque, eu sempre estive na igreja, eu sempre obedeci a Deus, eu nunca fui lá no mundo, eu nunca fui lá fazer as coisas do mundo, eu nunca me entreguei literalmente pro pecado. Então agora vem essa pessoa que ela sempre foi pecadora e ela vem para dentro da igreja e agora ela abandona os caminhos do Senhor e agora ela volta e Deus perdoa ela. Não, não é assim que se faz. Não, não pode. Isso é o quê? É você não entender a misericórdia de Deus, a graça de Deus. Porque quando nós entendemos que todos nós, somos pecadores e todos nós precisamos da graça de Deus, da misericórdia dele, nós nunca vamos nos comparar uns com os outros, nós vamos entender que tudo que nós fazemos nessa vida tem o quê? Tudo que nós fazemos debaixo da obediência de Deus tem as suas bênçãos, né? Tudo que nós fazemos obedecendo a palavra de Deus tem suas bênçãos. Quando nós olhamos para as pessoas que estão, para os filhos de Deus, que estão no mundo sendo escravizados porque eles estão buscando a independência de Deus, nós podemos perceber que cada vez mais eles estão escravizados, eles não caíram em si ainda, e é uma condição lastimável. Por quê? Porque andam aparentemente uma vida boa, mas uma vida sem esperança, sem comunhão com o Pai, sem comunhão com o Criador. Né? Então, nós precisamos reconhecer e entender que Deus, ele é o quê? É um Deus cheio de graça, cheio de misericórdia, um Deus que se agrada de um coração contrito, de um coração arrependido. Deus quer que todos nós caímos em si, entendemos a nossa condição miserável sem Deus. Até para nós obedecermos a Deus, nós precisamos da graça dele, do poder dele. Nós não conseguimos obedecer a Deus pela força do nosso braço. Nós podemos até tentar, mas cedo ou mais tarde nós não conseguimos. Por quê? Porque tudo provém de Deus, toda graça provém de Deus, toda capacidade de obediência provém de Deus, tudo provém de Deus. Então, se tudo provém dele, nós devemos ficar felizes com a graça, com a misericórdia dele que ele traz para nós e para todas as pessoas à nossa volta. Então, qual que é o recado de hoje? O recado de hoje é, o Senhor, ele quer que nós caímos em si, entendemos a nossa condição e não buscamos a nossa independência, mas sim a nossa dependência do nosso Pai Celestial, a nossa dependência de Deus. Por isso que o Senhor fala lá em Gálatas que nós devemos andar no Espírito, ou seja, isso é dependência do Espírito Santo. Nós precisamos ser dependentes dele, guiado pela verdade, guiado por ele. E não sejamos como o filho mais velho, né, que sempre está ali com o pai, mas não entendeu a graça do pai, não entendeu o amor do pai. Tanto é que quando nós não entendemos a graça do pai, o amor do pai, nós só lidamos com ele como servos, nós não lidamos como filhos, né, como filhos amados. Nós pensamos que nós merecemos alguma coisa porque nós estamos ali sempre obedecendo. Mas na verdade, o que Deus oferece para nós? Deus oferece para nós amor, Deus oferece para nós misericórdia. E isso é graça. Isso é uma graça que nos capacita a vencer o pecado. Isso é uma graça que nos capacita a ter comunhão com o Pai Celestial. Então, o Senhor, ele chama hoje os filhos perdidos dele, os filhos pródigos, volte para casa, volte para a comunhão do Pai. Volte, por quê? Porque o Senhor, na casa do Pai, tem muito alimento espiritual. Na casa do Pai, todo vazio vai ser preenchido, toda a esperança vai ser restituída, vai ser restabelecida, toda paz vai envolver você. Por quê? Porque em Deus nós temos paz, nós temos esperança, nós temos alegria no Espírito. Em Deus nós vamos ter aflições, vamos ter perseguições, vamos ter dores, vamos ter sofrimentos, mas o mais importante é a presença dele conosco, o mais importante é ele cuidando de nós em todas as situações, ele fazendo com que tudo coopere para o nosso caráter ser transformado cada vez mais ao Filho amado dele, Jesus Cristo. Que nós não sejamos como esse segundo filho, que quando o pai vem, quando o filho mais novo vem arrependido, que nós possamos abraçar esse filho mais novo, que nós possamos ter comunhão com esse filho mais novo, e entender a graça de Deus por ele, a graça do pai por esse filho mais novo. Né? Que essa mensagem espero que possa ter edificado cada um de vocês. Que Deus abençoe.